Mas você é natural de onde? Eu sou natural de São Lourenço, Minas Gerais. Viveu quanto tempo lá em São Lourenço? Eu vivi até os meus 13 anos. Como é que era a infância lá na São Lourenço das Minas Gerais, mesmo? Muito boa. Uma infância maravilhosa. Uma infância que me traz muitas recordações e muitas lembranças boas. Sua família, conta um pouco sobre ela. Minha família, nós somos em 9 irmãos. Hoje atualmente 7, né? 2 já falecidos. Mas somos uma família de 7 irmãs e 2 irmãos. Somos muito unidos. Seus pais faziam o que lá? Meus pais eram comerciantes, tinham engarrafamento de pinga. Você ajudava lá no trabalho ou não? Sim, quando pequena sempre ajudava, porque naquela época a fabricação era artesanal, né? Então era tudo manualmente. E eu lavava as garrafas para tirar rótulo, para poder ele ir para o processo de encher novamente as garrafas. E depois ia para a escola? Depois para a escola. E tinha as tarefas de casa também. A minha tarefa era lavar a louça. Bastava o regimento que nós tínhamos antes, o respeito, né, com os pais, bastava só um olhar, já entendia o que a mãe queria dizer. Bom, e trabalhava, estudava? Sim, trabalhava no meu trabalho caseiro e estudava o primário, né? Tinha algum sonho de criança? O sonho era assim, sempre estar próximo ao meu próximo, porque eu cresci dentro de uma família onde a minha mãe praticava a entrega da cesta básica. Naquele tempo, há 50 anos atrás, não se nem falava em ação social, né? E a minha mãe, todo mês, quando nós tínhamos também um armazém, na época, pequeno supermercado, que na época se chamava armazém e hoje é um pequeno supermercado. Todo mês, ela fazia aquela filinha e ela doava 1 quilinho de cada coisa para aquelas famílias mais vulneráveis. Bom, nós chegamos até os 13 anos. E daí para frente? Aos 13 anos, minha mãe faleceu. E aí, como eu sou uma caçula, né, de 9 irmãos, os meus irmãos me colocaram dentro de um colégio de freira. Eu fui criada dentro de um colégio de freira em São Paulo, na Liga das Senhoras Católicas. E lá fiquei até me completar a maioridade, onde saí de lá e vim morar em São José dos Campos com a minha irmã, aqui na subida da Pedro Alves Cabral, na rua 27 de julho. Como é que foi essa mudança de São Lourenço para São Paulo num colégio de freiras? Foi assim, foi meio traumática para mim, porque eu estava saindo de uma família onde todo mundo ali unido, fui para São Paulo, me senti só, né? Porque ali eu estava praticamente só. E tive que me adequar e habituar com aquele sistema religioso de 5 horas da manhã estar de pé, missa todos os dias. E aí foi traumático, mas me acostumei. Tinha alguma intenção de continuar na vida católica? Assim, eu fui criado dentro dos princípios da religião católica, né? Minha mãe todas as noites rezava o texto em família e fazia as novenas. Desde pequena eu fui uma pessoa de muita fé, de muita religiosidade. Então, quando eu saí, eu comecei a praticar novamente, né, a religião, até a minha idade adulta. Então quer dizer que a adolescência foi dentro de um colégio? Dentro de um colégio de freira. Tinha sonhos de? Tinha sonhos de estar sempre auxiliando o meu próximo, segmento, né, da minha mãe. Bom, e como é que foi de São Paulo, chegou em São José dos Campos? Chegando em São José, a minha irmã também passando por uma dificuldade financeira, aquela época era muito difícil aqui em São José, mas o emprego era fácil. Então, fui trabalhar na Matarazzo. Uma amiga me arrumou, eu fui trabalhar na Matarazzo. Fiquei 1 ano na Matarazzo e o meu irmão estava na época trabalhando na GM. E aí uma tarde ele falou: Nazaré, está precisando na GM de montadoras de autos, você quer? Eu falei: quero. E aí eu saí da Matarazzo e fui trabalhar na GM
por onde eu trabalhei por 25 anos, na General Motors, e até me aposentar. Me aposentei na General Motors. Como é que era São José dos Campos na sua chegada, Nazaré? Era uma cidade pacata, uma cidade pequena, né? Ainda não muito pavimentada, tinha pouco lazer e, se não me engano, era na época do Bevilacqua, com Antônio José, uma coisa assim, o prefeito. Até essa transformação dessa beleza que é hoje, São José dos Campos, né? Modernidade. Tínhamos pouco modernidade. Chegou morando onde? Eu cheguei a morar aqui no Monte Castelo. Morava no Monte Castelo. E aí você tinha quantos anos aproximadamente? Nessa época eu tinha 19 anos, 18, 19. E aí, até aos 20 anos, eu era ainda uma moça muito tímida, porque fui criada no colégio de freira, então eu tinha, assim, eu era muito recatada e me sentia assim muito... na presença das pessoas, eu me sentia ainda, né? Me sentia tímida. Muito tímida mesmo. E foi nesse período que você entrou na GM? Foi nesse período que eu entrei na GM e logo entrando na GM eu estava com 19 para 20 anos. Aí, uma bela tarde, uma amiga minha que morava do lado da casa da minha irmã, onde eu estava morando também, passou por mim e falou: Nazaré, vamos no carnaval aqui de São José, carnaval de rua. E eu nunca tinha presenciado isso, né? Eu nunca tinha visto que era o carnaval de rua. Aí me animei e vim com ela. E descendo a Pedro Alves Cabral, com ela, passou um Chevette vermelho e nisso ela me falou: ele vai voltar. E eu falei: quem? Quem? Ela falou: ele vai voltar. E ele voltou, realmente. E ela pediu para mim entrar no carro, junto com ela. Eu falei: não, muito vergonhosa. Eu falei: não, eu não vou entrar, a gente nem conhece. Não, vamos. Entrou. E ela começou a namorar com esse rapaz, que hoje é meu esposo. Porque ele começou a namorar com ela, mas assim, todos os dias... os dois passavam na minha casa e ali ficavam conversando. Se eu não saísse com eles, eles não saíam, ficavam na minha casa. E eu, muito tímida, não tinha muita nitidez do que estava acontecendo, eu não percebia, mas eles estavam interessados em mim. Até que um dia ela chegou em mim e falou para mim: Nazaré, eu terminei com o Nonato e... porque ele falou que realmente ele quer ficar com você. Assim, para mim foi um choque, um tremendo choque, porque eu não esperava por isso. E eu nem percebia que isso estava acontecendo. E aí, todos os dias, marcação de ponto, ele saía da Embraer, passava na minha casa e ali ficava conversando, querendo namorar comigo, mas eu não queria. Porque eu me sentia assim, como se eu estivesse traindo a minha amiga se eu namorasse com ele. Até que um dia ela chegou em mim e falou assim: pode ficar tranquila, eu sei das intenções dele e sei também que pessoa você é. E aí, mas eu não a aceitava. Até que uma amiga minha interferiu. Ela começou a namorar um rapaz e pediu para mim: vamos até ali comigo, e com o Raimundo, que era o namorado dela. Aí eu fui, cheguei lá, o Nonato estava lá. Aí ela me apresentou como namorada dele. E a partir daquele instante, nós começamos a namorar. Namoramos durante 1 ano, noivamos e casamos. Porque assim, ele quis casar logo comigo. De lá para cá são quantos anos? 42 anos de casado, bem casado, com a graça de Deus. Quantos filhos? Eu tenho um casal, tenho vários filhos adotivos do coração. Eu tenho uma moça que morou na minha casa há 26 anos, que é a minha filha do coração, que me deu uma neta, que também me chama de mãe. Tenho um neto também que mora comigo de 21 anos, que me chama de mãe, que é filho do meu filho. Meu filho me deu 3 filhos e a minha filha 3 filhos também, sendo 2 meninos e uma menina. Eu sou vó de 6 netos e estou sendo
futuramente uma bisneta, vou ter uma bisneta, vou ser bisavó da Valentina. Que legal. E o período da GM, como é que foi? O período da GM foi assim, naquele tempo da GM era o processo Fordismo, né? E a gente trabalhava muito, era sistema de produção. E os feitores ali em cima da gente, se trabalhava muito. Se você fazia 100 peças, no outro dia tinha que fazer 110. Era um processo capitalista mesmo. Mas foi bom. Foi muito bom, foi gratificante. Eu ali dentro, para mim foi uma escola. Eu aprendi a ser pessoa, eu aprendi a ser tolerante, eu aprendi a ser paciente e reconhecer. E fui muito reconhecida, porque a General Motors, ela, além de me ter dado a minha aposentadoria, ela me deu valores e amizades que são inesquecíveis. A amizade que eu cultivo até hoje, onde eu encontro com eles. E quando eu vou à GM, porque eu sou aposentada vitalícia, é como se eu não estivesse saído. Eu entrei na GM na parte de produção. Fiquei por 5 anos. Ali dentro desse processo, eu casei, depois de 3 anos de casada eu me engravidei, eu ganhei meu filho, tudo trabalhando na produção. Quando eu voltei da minha licença maternidade, eu fui trabalhar no restaurante. Eu trabalhava no restaurante da gerência. Eu ampliei a minha rede de amizades e tinha muitas informações. Graças a Deus eu fui sempre muito bem querida por todos. E isso me auxiliou no processo de conseguir esse reconhecimento. Uma tarde, na GM era costume na época ter o cafezinho com o chefe. O chefe chamava para um cafezinho e ali você relatava. Ele perguntava se você estava satisfeito, se você tinha ambição, o que você pretendia estar fazendo ali. E eu contei dessa minha ambição, né? Que eu gostaria de poder estar ampliando, porque eu me sentia limitada no que eu fazia. Eu queria voar, eu queria fazer alguma coisa a mais. E aí eu fui transferida para o setor de CKD, embalagem. E eu tive a graça e as bênçãos de Deus de poder escolher onde eu queria trabalhar. Por quê? Porque o gerente da época, o seu Pedro Can, ele permitiu com que eu pudesse ir em algumas áreas e saber, olha, eu quero ficar aqui. E foi o que eu fiz. Eu fiquei naquele CKD, éramos em 20 meninas. E a gente trabalhava numa situação muito precária. E a minha visão naquilo foi ampliar ainda mais as nossas condições de melhorar o nosso ambiente de trabalho. Cheguei no meu chefe, conversei com ele e ganhei carta branca. Fiz a modificação que era necessária. Muitos não acreditavam que eu ia conseguir, eu consegui. Na época me deram uma chefe branca e eu rodava a GM inteira atrás de embalagem, não poderia deixar a produção parar. Eu precisava dos itens para embalar, porque a gente trabalhava com exportação. E eu consegui, com a graça de Deus, montar células de trabalho, onde ali tudo era padronizado, mesa, banqueta, lugares de colocar as guarnições, os materiais, as correias, tudo era padronizado. Onde ficou mais ágil o trabalho, mais limpo, e a seção ficou-se a mais bonita da planta de São José dos Campos. Porque desde o telhado até o piso, tudo sofreu uma transformação. E aí, depois de todo esse processo, eu também ajudava nos inventários que acontecia na fábrica. Tinha hora para entrar, eu não tinha hora para sair. Que eu trabalhava, eu me empenhava naquilo que fazia e eu seguia dentro daquilo que me era permitido. Então, depois do inventário que aconteceu,
Trabalhei muito aquela semana. Eu, na segunda-feira, vindo para trabalhar, às 6 horas da manhã, eu sofri um acidente no percurso. E aí eu fiquei afastada por 3 meses na minha casa. Fraturei 2 colunas, bati a cabeça. Na época não era obrigatório o cinto de segurança, e por isso eu bati a cabeça. Por quê? Porque um ônibus colidiu comigo do outro lado. E aí eu fiquei afastada. E nesse período que eu fiquei afastada, eu pude perceber que na época meu esposo tinha uma adega lá no Novo Horizonte. E eu pude perceber a necessidade que ele tinha de eu estar com ele. E aí eu já estava aposentada. Quando eu retornei do trabalho, acabou a minha licença, eu voltei e estou lá trabalhando. Um dia andando pela Pranta de São José, porque lá de tudo eu fazia um pouco, até empilhadeira eu dirigia, porque eu precisava, às vezes, tirar um cesto e o empilhador da época não estava lá, então eu precisava agilizar o processo de trabalho. E eu peguei a autorização e pegava empilhadeira de boa, né? Não, para mim, eu descia do salto mesmo. Meu chefe sempre falava: Nazaré, você entrou dentro da GM, você deixa o salto lá fora, porque você arregaça as mangas. E assim eu era desse jeito. E aí, eu andando pela Pranta, retornando, eu andando pela Pranta, eu olhei para os céus, falei: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Ainda, meu esposo precisa tanto de mim. Eu já dei a minha contribuição, já fiz a minha parte. Eu vou me embora. E cheguei até o meu chefe e falei com ele. Falei: maninho, eu estou querendo ir embora. Me mande embora. Que isso? Que isso? Você ainda vai aguentar mais 5, 10 anos? Que isso? Peraí. Eu falei: não, eu preciso ir embora, meu esposo precisa de mim. Aí ele falou assim: mais tarde a gente conversa. Aí depois ele veio e falou assim: olha, Nazaré, vai ter um PDV, o primeiro PDV que teve na GM. Vai ter um PDV, vai ter alguns benefícios. Você segura a mão que você vai nesse PDV. E eu segurei 1 mês. Quando saiu o PDV você ia lá na Relações Públicas, já falava e já ia embora. As relações comunitárias, já ia embora. Mas ele me segurou, falou: não, você vai ficar uma semana ensinando alguém para ficar no seu lugar. E aí eu comecei a treinar uma amiga. E tudo bem. Quando foi na sexta-feira, que era o meu último dia de trabalho, eu peguei e falei assim: eu vou na hora do almoço, eu vou embora. Só que eu não fui. Eles não me deixaram ir. Me seguraram de toda maneira. A Pranta toda de São José dos Campos me mandaram flores. Todos os setores. Foi um carro cheio para minha casa de tantas flores que eu ganhei. E depois eles me levaram para descer da GM, no clube. E lá eles fizeram um churrasco para me homenagear. Me deram uma placa, que eu tenho ela guardada com muito carinho até hoje em casa. Reconhecimento do meu trabalho ao CKD. E assim, eu me senti muito abraçada. A grande mãe brasileira, General Motors, me abraçou. E todo o meu esforço, todo o meu empenho e dedicação a ela foi reconhecido no último dia que eu trabalhei na General Motors. E quando foi esse último dia? Foi em 98 e 99, se não me engano. Nesse período, dentro da GM, você já trabalhava nesse trabalho voluntário que você faz ou veio depois da sua Não, saída? Já trabalhava, mas muito pequeno. Era era muito pequeno esse trabalho, porque assim, eu ajudava na entrega do Natal, que as Relações Públicas pedia, a gente trabalhava, e assim, era um trabalho muito pequeno. Intensificou depois que eu saí da GM. E como é que você entrou nessa de trabalhar em benefício do semelhante? Eu carrego isso comigo desde pequena, né? Então, assim, eu fui muito uma boa ouvinte. Mesmo dentro da fábrica, às vezes sempre eu apaziguava algumas discussões, ouvia, e ali, se eu pudesse estar direcionando uma boa palavra, eu
eu direcionava, assim, aconselhar não, porque a gente não pode aconselhar, né? A gente fala a nossa opinião. Mas assim, sempre eu tentava amenizar, né? Porque isso eu trago comigo, porque nesses 42 anos de casado, nunca tive uma discussão com meu esposo. Meus filhos nunca viram uma discussão. Porque eu percebo e eu sei que no auge da fúria, no auge da irritabilidade, se você também entrar na mesma sintonia, isso não vai acabar bem. Então eu esperava acalmar tudo para depois sentar e discutir com meu esposo. Você está certo? Você não acha que está errado? Ou então vamos acertar? E assim foi toda a minha vida. E eu fazia isso com as pessoas, como faço até hoje, né? Eu acho que quando um não quer, dois não briga. Mas eu intensifiquei mesmo essa minha ação voluntária, porque eu saindo da GM, aí eu fui direto ajudar meu esposo na adega. E essa adega começou a ganhar um corpo, um movimento, uma intensidade de freguês que não cabia mais. Era pequeno lá o estabelecimento. Por quê? Porque eu atendia a festa, nós atendíamos barzinho, todos os bares ao redor nós atendíamos. Eu dirigia o caminhão, eu fazia entrega, certo que tinha outros me ajudando, mas eu estava à frente. E compramos freezer grande para colocar caixas dentro. Nós éramos a pioneira da região leste ali de Adeca, né? Na época que iniciamos. Então assim, tínhamos horário para chegar, mas não tínhamos horários para fechar. Época de Natal, às vezes, nós mal chegávamos em casa já estava dando meia-noite. Tão intenso que era, no dia 25, abria também para atender os fregueses até o horário de meio-dia. E aí, dentro desse processo todo, o giro financeiro era grande. Então, um dia, era meu aniversário, meu esposo, fechamos a adega, meu esposo falou assim, passamos em casa, meu esposo deixou a féria do dia, né? E falou, vamos ali comer uma pizza, comemorar seu aniversário. E fomos, próximo de casa. E aí, na volta, nós fomos, quando chegamos, que eu abri o portão, fomos abordados por duas pessoas. Que eles, naquela época, na época, estava muito forte em São José dos Campos o sequestro relâmpago. E ali estava ocorrendo o sequestro relâmpago. E o meu neto menor estava comigo. E aí, ele me segurou de um lado e o outro foi para o lado do meu esposo com uma caminhonete. Na época nós tínhamos uma caminhonete. E aí eles falaram assim, não, a gente só quer caminhonete. Só que na mesma hora eles inverteram, não, vamos levar ele também, para a gente fazer os saques. E eu pedi para deixar meu neto e eles deixaram. Então, eu fiquei observando para que lado que eles iam quando eles saíram, meu esposo. Graças a Deus, nessa época, tinha no Novo Horizonte uma base policial. E aí, como eu era comerciante, nós éramos conhecidos pelos policiais que faziam a ronda no bairro. E aí, eu rapidamente, peguei a chave do carro, entrei dentro do meu carro, pedi para minha filha, reze minha filha que eu estou indo ali na base. E fui na base. Quando eu encostei meu carro, isso era quase 1h da manhã. Quando eu cheguei, o policial Amazonas veio ao meu encontro, Dona Nazaré, o que aconteceu? Falei, Amazonas, acabaram de levar o nonato. Aí ele falou, qual que é a placa? Eu nem lembrava. Só falei, a caminhonete assim. Aí ele já passou o rádio, assim, perto de mim. E nisso, quando passou o rádio, uma viatura do Santo Inês que estava fazendo a ronda, avistou a caminhonete. E aí começou uma perseguição. Essa perseguição acabou na Dutra, com troca de tiros, e aí cercaram a caminhonete e prenderam os dois assaltantes. Infelizmente, era um professor da ITEP e um aluno. Foi manchete na época, saiu na Vanguarda, saiu no Vale Paraibano, na época era Vale Paraibano, não era o Vale. E assim passou-se, né? Passou-se esse momento, esse trauma,
E depois de uns 15, 20 dias eu fui convidada se eu queria fazer parte do CONSEG. Foi a primeira vez que eu ouvi falar no CONSEG. O que é o CONSEG? É o Conselho Comunitário de Segurança Pública. Me falou segurança, me agradou. Aí eu fui sabendo o que era, aí comecei a participar das reuniões, e aí estava próxima da eleição, aí o presidente antigo me ofereceu se eu queria ser, aí eu me tornei presidente do CONSEG e comecei a trabalhar ações. E dentro desse tempo em que eu trabalhei as ações dentro do projeto do CONSEG, eu fiz um projeto que, nessa época, eu fazia serviço social, porque eu saí da GM e comecei a fazer faculdade, com 52 anos. Aí eu estava fazendo serviço social e comecei a montar os projetos. Fiz um projeto, por quê? Porque como eu ia nas escolas, nessas ações, e eu comecei a conversar com a diretora me falou: Nazaré, tem muita criança que está sofrendo bullying. Por quê? Porque eles não têm condições de ter uniforme. E aí vem com o uniforme a semana toda, e às vezes dá um mau cheiro, então as outras crianças reclamam. E eu fiz esse projeto de angariar parceiros para a compra de uniformes para essas crianças. E a Petrobras abraçou nosso projeto. E nós ganhamos o prêmio Franco Montoro daquele ano, dessa parceria, de ter levado para 3 escolas uniforme para as crianças vulneráveis, de necessidade. E vários outros. Em São José, eu ganhei 3 prêmios Franco Montoro. Esse foi um projeto que eu ganhei, da entrega do uniforme nas escolas. O outro projeto foi eu fiz um projeto de simulação em pânico nas escolas, em parceria com o bombeiro e em parceria com a Prefeitura Municipal, que graças a Deus até hoje ela existe. A Secretaria de Educação, junto com o bombeiro, eles levam adiante. O primeiro simulado de simulação de pânico nas escolas foi no Silvana Maria. O bombeiro foi lá, nós simulamos acidente, os primeiros atendimentos. Foi uma ação maravilhosa, onde nós conseguimos também ganhar o prêmio Franco Montoro. E também tem a terceira, que foi Zona Leste Mais Segura. Arrecadamos muitas assinaturas, quase 3.000 assinaturas, para a implantação do 9º Distrito Policial em São José dos Campos, porque comporta uns 700 mil habitantes. São José já comporta 10 delegacias. A nossa, da região leste, é o 6º DP, só que ela fica dentro do Vista Verde. A proposta do CONSEG é trazê-la para a Avenida do Pedro Frige, que é corredor de ônibus, onde fica ali visível a todos, porque tem moradores que moram no Vista Verde que não conhecem, não sabem onde fica essa delegacia. Então nós precisamos dar vida a ela, nós precisamos que ela fique visível a todos e de livre acesso. E esse 9º distrito, nós pedimos na época para que ela pudesse ser implantada no Novo Horizonte. Por que o Novo Horizonte? Porque a nossa região é uma região que tem várias rotas de fuga, que fica naquele lado, o lado do fundão, como se diz popularmente. E nesses lugares, onde fica Majestic, Bairrinho, Santa Rita, Santa Cecília, vários bairros. Então, várias rotas de fuga facilitaria para a Polícia Civil e Polícia Militar estar trabalhando. Só que, desde 2004, essa 9º distrito foi criado pelo governador, nome do governador, para um pouquinho, o nome do governador Cláudio Lempo, pelo nosso governador Cláudio Lempo, que foi criado na época o diretor da seccional aqui era Dr.
Júlio Turci, Dr. Turci. E foi criada essa delegacia. Não foi instalada ainda. Até hoje, na data de hoje, que aqui se fala, não está instalada. Por que não está instalada? Porque a alegação é que falta recursos humanos. Né? Recurso humano. Tanto concurso. Necessário se faz mais para que a gente possa ter acesso à segurança, que é nosso direito, que é dever do Estado. Necessário se faz. O olhar dos nossos governantes para isso, para essa questão, para que possa ser instalado ou não no distrito de São José dos Campos. Nazaré, o que São José dos Campos representa na sua vida? São José representa para mim o tudo. O tudo, porque aqui eu me realizei, eu me formei, eu me capacitei e eu sou muito grata a esta cidade que me acolheu com tanto carinho e me deu uma família linda, maravilhosa, que me deu oportunidade de trabalhar em prol do meu próximo, de sentir a dor do meu próximo, de levar a ele a minha palavra amiga e levar a ele a sua necessidade. Porque eu faço parte de um grupo que se chama AFA, Apoio Fraterno Francisco de Assis. Sua religião? Minha religião. Eu sou espírita, e dentro desse grupo eu sou assistente social. E eu faço visitas às famílias, quando nós atendemos as famílias com a entrega de uma cesta básica uma vez ao mês. Dentro do AFA existe vários projetos. O AFA é o mantedor, mas existe vários projetos. E dentro desses projetos existe o de geração de renda, onde nós atendemos essa família, que nós alimentando materialmente uma vez por mês, mas também procuramos levar a eles a capacidade deles desenvolver o próprio sustento. Nas qualificações, nos cursos de mosaico, de panificação, que a casa oferece. Temos também o programa de gestante, onde é acompanhado a gestante até o nascimento do seu filho, onde lhe é entregue os kits de enxoval do bebê, é acompanhado depois que nasce, acompanha a necessidade, se houver, de alimentos. Então, tudo é acompanhado nesse processo gestante. E temos o nosso projeto maior, que se chama Escola Estrela de Davi, que inauguramos neste ano, no dia 19 de março, com 15 crianças do entorno em situação de vulnerabilidade. Essas crianças, essa escola é uma escola de contraturno, onde atendemos crianças na faixa etária de 7 a 10 anos. E essas crianças ficam conosco na parte da manhã. Chega às 8 horas e vai embora 15 para meio-dia. Eles recebem a primeira alimentação, o café da manhã. Ali é acompanhado, se traz tarefas da escola, é acompanhado. E depois vão para as oficinas. Oficina de inglês, de geografia, noção de sustentabilidade e de arte. Nós atendemos 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. Para o ano que vem, 2018, vamos atender todas as manhãs. Qual é o hobby da Nazaré? O meu hobby é dirigir. Eu amo dirigir. Gosta de viajar? Sim, muito. Uma viagem marcante que você fez? Uma viagem marcante que eu fiz foi com a minha família toda, em Fortaleza. Tem algum lugar do mundo que você gostaria de conhecer? Sim, é a Grécia. Agora, quem pilota a cozinha, Nazaré ou Nonato? Os dois. Meu esposo cozinha muito bem, muito mesmo.
Se tivesse que deixar São José dos Campos para morar em outra cidade, qual que você optaria, Nazaré? São Lourenço, minha terra natal. Você tem algum ídolo? Tenho sim. Jesus. E pessoas marcantes na sua vida? Pessoas marcantes na minha vida, tenho várias, né? Mas assim, marcante mesmo são, posso dizer, meus filhos. Eles são marcantes profundamente. Meus filhos, algumas amigas, né? Que eu não vou citar nome, mas algumas amigas, assim, amigas de fé, amiga de coração. E assim, mas a pessoa assim, mais marcante na minha vida não está mais entre nós, que foi a minha mãe, o exemplo de mulher. E a pergunta final é essa: sua grande saudade? Minha mãe, meu pai, minha irmã querida, que foi há pouco tempo, meu irmão recentemente também que foi. Assim, são saudades que ficam marcadas para sempre.